Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai conversar um pouco sobre como se calcula e como se interpreta o operador gradiente de um campo escalar. Tudo bem? Então vamos aqui para as nossas notas. Então vamos lá. Suponha um campo escalar V, certo? Então nosso exemplo aí, nosso campo tridimensional, dada uma posição um x, y, z no espaço, você vai associar a cada ponto desse uma grandeza escalar. Então, por exemplo, imagine um campo de temperatura. Cada pontinho no espaço aí tridimensional, uma posição R, você atribui uma grandeza escalar. Então, isso é um campo escalar, V. E a gente vai definir um gradiente, né, que vai ser esse nábula V, que é calculado como sendo esse vetor aqui. Você toma a derivada parcial de V na direção X, depois a derivada parcial de V na direção Y e a derivada parcial de V com respeito a Z na direção Z. Então você tem aí três derivadas parciais, cada uma delas você joga em uma componente e constrói o seu vetor gradiente, certo? Então extrai-se do campo escalar uma grandeza vetorial. Aí normalmente a gente se refere ao operador gradiente como sendo esse nábula aí, na direção x, derivada parcial em x, na direção y, derivada parcial em y, na direção z, derivada parcial em z. Então percebam que o divergente, o rotacional e o gradiente, todos eles acabam conseguindo ter uma boa notação, bem similar com esse operador nábula, né? E aí a gente aplica no escalar direto, no caso do gradiente, a gente tira uma coisa que parece um produto escalar com um divergente, uma coisa que parece um produto vetorial com um rotacional. Tudo bem? Então, basicamente é definido dessa maneira, e a questão agora é por que essa definição ela é interessante? Que tipo de propriedade emerge quando a gente faz essa definição do operador gradiente? Então, eu peguei aqui algumas propriedades do gradiente. A primeira propriedade vem da variação. Então, o que é o significado físico dele? O operador gradiente ele indica a direção em que ocorre a máxima variação do campo escalar. Tudo bem? Então, a direção do gradiente ela te diz basicamente o seguinte: para que direção esse campo aí está localmente crescendo? A direção de máximo crescimento, máximo declive, vai ser a direção, né? A direção e o sentido do gradiente. Então, isso sendo dito, né? Então, imagine o seguinte: se eu tenho o meu gradiente aqui de um campo V, nessa direção aqui escura, preta, eu tenho um deslocamento dl que faz um ângulo θ aqui. Então, vamos marcar esse ângulo aqui. Vou forçar um pouquinho mais. Isso. Se a gente tiver esse ângulo aqui dθ, basicamente a gente tem que a nossa variação em primeira ordem dv, o campo escalar, é o produto interno entre o vetor gradiente e esse vetor aí infinitesimal que descreve o deslocamento. Bem? Consequentemente, quando esses dois vetores são perpendiculares, bem fazem 90 graus entre si, você tem que em primeira ordem esse dv, essa variação do potencial é nula. O que isso quer dizer? Quer dizer que você tem o gradiente aqui em escuro e na direção perpendicular você tem uma curva de nível. Isso seria basicamente uma curva em que o campo escalar tem sempre o mesmo valor. Então seria, por exemplo, uma isotérmica num campo escalar de temperaturas. A gente vai falar de potencial elétrico, seria uma equipotencial, né? Uma superfície ou uma curva em que todos os pontos têm o mesmo potencial. Tá bom? E como é que a gente prova isso? É bem simples, né? Basicamente o que a gente tem que fazer é calcular esse produto interno. O gradiente ele está representado por esses termos aqui. E eu vou expandir, né, em coordenadas cartesianas, eu vou expandir o meu dl, o meu elemento de deslocamento, como sendo um dx na direção x, um dy na direção y e um dz na direção z. E aí essa conta aqui estando armada, como se trata de um produto escalar, basicamente a gente vai ter o x com o x
E os produtos cruzados, x com y, os versores vão se anular. X chapéu com z chapéu se anula. Vou ter um y com y, né? E por aí vai. E z com z. A gente vai ter esses três tipos de termos, né? Então percebam aqui que o x com x, né, vai me dar x chapéu, escalar x chapéu vai dar 1. E o que vai sobrar vai ser del v, del x, dx. Né? Em y, del v, del y, dy. Del v, del z, dz. E é isso aí, esse produto de derivadas parciais com os elementos dx, dy, dz, é exatamente o que se define como sendo o diferencial de uma função multivariável. Tudo bem? Então, qualquer pessoa que estuda um pouquinho de cálculo 2 deve perceber que isso aqui, de fato, é o elemento, né? A pequena variação quando você tem um deslocamento em x, y, z. Você sempre vai poder escrever como sendo essa soma aí de derivadas parciais com esses elementos de deslocamento x, y, z. Tudo bem? Então é assim que a gente demonstra isso. E aí, a outra propriedade interessante do gradiente é que ele funciona como se fosse uma derivada. É uma derivada que, se você tem muitas variáveis, você acaba dependendo da direção. Então, acaba tendo esse caráter vetorial por conta disso. Mas assim como a gente fazia em funções, em cálculo 1, eu quero achar um máximo, um mínimo, o que a gente faz? Deriva igual a zero. Aqui, no cálculo vetorial, a gente pode também fazer algo parecido com isso, né? Se você quer achar um ponto crítico de um campo escalar, você deriva igual a zero. Mas você vai derivar e vai ser basicamente calcular um gradiente. Então, quando o vetor gradiente for nulo, então vamos colocar aqui uma flechinha para enfatizar esse caráter vetorial. A gente está diante aí de um ponto crítico. E a gente pode ter alguns diferentes tipos de pontos críticos, né? Então, basicamente, quando isso acontece, né, o gradiente é nulo, que quer dizer que as três derivadas parciais são nulas, ou seja, se você fizer um caminho na direção x, na y e na z, né, qualquer uma dessas três direções, se você imaginasse uma função de uma única variável, nesses três caminhos x, y, z, você teria pontos críticos em cada um deles, né? Quando as três direções, se você observa isso, né, você tem um ponto crítico no espaço. Tá? E, consequentemente, quando o gradiente é nulo, essa variação que nós acabamos de calcular em primeira ordem aqui vai ser nula também. Então, o máximo que você pode ter são variações de segunda ordem, variações quadráticas com o comprimento do deslocamento. E os tipos de pontos críticos, né, são três. Você tem um ponto de máximo, em que vamos colocar uns caminhos aqui em destaque. Vamos imaginar aqui em duas dimensões, né? Você tem uma dimensão aqui, o P é ponto de máximo, e na outra direção, ele também é ponto de máximo. No caso aqui, um ponto de mínimo, analogamente, você tem que uma direção é um ponto de mínimo e na outra também. Então, você tem um ponto de mínimo aí do campo escalar. E um terceiro ponto é um ponto de sela, e que se caracteriza basicamente por ter em uma direção ser um ponto de mínimo. Então, se eu faço esse caminho aqui, o P ele se parece com um mínimo. E se eu faço em outra direção, por exemplo, essa aqui, ele é o máximo. E esse tipo de superfície, né, tem um formato aí, por exemplo, que lembra uma sela de cavalo, que dá o nome do tipo de ponto, né, um ponto de sela. E outras direções aqui você vai ter basicamente inflexões. Certo? Então você tem esses três tipos de pontos críticos, né, num cálculo multivariável. E só com gradiente você não consegue distinguir esses três pontos. Você tem que olhar para as segundas derivadas, em particular para uma matriz montada com essas segundas derivadas que recebe o nome de matriz hessiana. Tudo bem? Mas então só um comentário aqui. Você pode pesquisar, mas não é o objetivo a gente se aprofundar nisso aqui. E o terceiro ponto que é interessante quando a gente vai estudar o gradiente de um campo escalar é o teorema fundamental do gradiente, que diz para a gente que a integral de linha do gradiente vai ser a variação do v. Tudo bem? Então, vamos pensar um pouquinho mais nisso.
eu tenho o gradiente aqui, certo? Eu vou fazer um caminho entre dois pontos, entre um ponto A e um ponto B. Vou traçar aqui um certo caminho, gama, e a integral de linha ao longo desse caminho que une os pontos A e B desse gradiente vai ser a variação do campo, né, entre os pontos A e B. Então, a gente colocou aqui A e B minúsculo, vamos colocar aqui também A minúsculo e B minúsculo, sem problemas. E se você pensar um pouquinho, você percebe que isso aí é condição, né, uma consequência natural de você ter esse resultado. Você calcula, né, dV é o produto escalar entre o gradiente de V e o dL. Você calcula esse elemento aqui, né, que está dentro da integral de linha. Esse produto escalar é a variação do potencial. Você vai integrar isso em todo o caminho. Então, você vai ter basicamente a integral de um dV, que é o V final menos o V inicial. Certo? Então, a gente pode encarar dessa maneira aí esse teorema fundamental do gradiente. E um exemplo, né, para quem quiser, a gente pode calcular o gradiente desse campo escalar. Nesse campo escalar D, vai ter uma interpretação daqui a pouco, vou comentar. Ele é calculado como sendo essa raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, perceba que isso aí é um número, né, um campo escalar. Então, a gente pode falar de um gradiente dele. E, basicamente, para calcular isso, vai aplicar a definição. Então, o gradiente de D vai ser a derivada parcial em D em x chapéu, derivada parcial em y chapéu. Então, aplica a derivada, a definição. Essa definição tem duas derivadas parciais. Então, calcula a derivada parcial com respeito a x e com respeito a y. Esse problema é simétrico nas duas variáveis. Então, você vai fazer uma regra da cadeia. Então, só que fazendo a regra da cadeia seria uma derivada aqui, 1 meio da raiz de x2 mais y2. Regra da cadeia vezes 2x. Cancela esse 2 com 2, né? O que sobra nessa história? X sobre raiz quadrada de x2 mais y2. Então, a conta está feita aqui embaixo. Você tem x sobre a raiz x2 e y2 na direção x. Você tem y sobre raiz de x2 mais y2 na direção y. Tem a derivada parcial com respeito a x na direção x, derivada parcial com respeito a y na direção y. Isso aí é o gradiente. Se você pensar um pouquinho, você percebe que tem algo bonito nesse vetor gradiente. Ele é exatamente, né, no numerador, que é igual x na direção x, y na direção y. Ele é a posição R. E o que está no denominador é raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado, que é o módulo de R. Portanto, isso aí vai ser o vetor posição dividido pelo módulo do vetor posição, e dá para a gente o versor radial. Então, é o R chapéu. E aí, como é que a gente interpreta isso? Olha, quem que é aquele D lá em cima, para a esquerda? Ele representa a distância do ponto XY até o centro. Tá? Então, quais são as curvas de nível desse campo escalar? São circunferências todas centradas na origem do sistema. Então, se eu tenho aqui um ponto O, essas curvas aqui em vermelho são os pontos equidistantes, né, pela definição aqui da circunferência, e o meu vetor gradiente vai ser radial, ou seja, vai ser esses vetores aqui em azul, cuja interpretação é basicamente a que eu falei mais cedo. São as direções em que a distância aumenta. Você tem que andar radialmente, porque se você andar em qualquer outra direção, você vai estar gastando um certo espaço numa direção em θ, que não influencia em nada na sua direção, na sua distância com respeito ao centro. Então, essa direção radial do vetor gradiente
ela dá para a gente a máxima variação do meu campo escalar. E por isso, né, por esse motivo, ele é sempre perpendicular, fazendo 90 graus aqui com essas equipotenciais. Os pontos equidistantes ou curvas de níveis do campo escalar considerado. Tá bom? Então, isso aí é de forma bem resumida que você precisa saber sobre o vetor gradiente.